Sejam bem-vindos ao canal Vozes da Sabedoria Estoica. Você sente que a virada do ano é apenas um recomeço ilusório? O relógio marca meia-noite e as promessas de transformação surgem com força, mas em semanas a motivação desaparece. Isso é familiar para você? O problema não está em querer mudar, mas na forma como encaramos essas mudanças. Agora imagine começar o novo ano com a clareza de um sábio estoico. Imagine transformar suas resoluções em um estilo de vida, fundamentado em princípios milenares que moldaram líderes, filósofos e pensadores. Este é o ano em que você abandona o caos e assume o controle. E se eu te dissesse que há 10 lições estoicas que podem revolucionar a forma como você vive? Essas lições foram o norte de imperadores como Marco Aurélio e podem ser a base de um novo capítulo na sua vida. Permita-se absorver essa sabedoria até o final deste vídeo. E se você gosta de conteúdos como esse, já te convido a inscrever-se no canal, pois as respostas que você busca estão mais próximas do que imagina. Quantas vezes você começou um ano com listas de metas que prometiam grandes mudanças? Seja perder peso, economizar mais ou encontrar propósito, tudo parecia possível até que os obstáculos do cotidiano surgiram. Quando nos baseamos apenas em impulsos, estamos destinados ao fracasso. O estoicismo ensina que as mudanças duradouras começam de dentro para fora. Epicteto dizia que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pense nisso. Quantas vezes você desistiu de algo porque imaginou que seria muito difícil ou impossível? Essas barreiras são frequentemente criadas pela nossa própria mente, e o estoicismo oferece ferramentas práticas para superá-las. Por exemplo, nossa obsessão com o futuro é uma grande fonte de ansiedade. Planejamos metas sem levar em conta o momento presente e, assim, perdemos o controle. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder apenas sobre o agora. Essa simples mudança de perspectiva pode ser o segredo para um próximo ano mais equilibrado. O mundo moderno é repleto de distrações e pressões externas. Redes sociais, expectativas da sociedade e até comparações com amigos nos levam a buscar validação fora de nós mesmos. Mas o estoicismo nos ensina algo diferente. A verdadeira felicidade vem do cultivo das virtudes internas. Sêneca escreveu: não há vento favorável para quem não sabe para onde está indo. Isso significa que, antes de traçar metas, você precisa entender o que realmente importa. Pergunte a si mesmo: as resoluções que você fez no último ano eram baseadas em valores reais ou em pressões externas? Agora imagine a liberdade de viver sem se preocupar com o que os outros pensam. Um novo ano onde você está em paz consigo mesmo, independentemente das circunstâncias. Essa é a promessa do estoicismo: liberdade mental e emocional. Então vamos à lição 1. Aceite o que não pode ser mudado. E o primeiro passo para a paz interior é entender que algumas coisas estão fora do nosso controle. A harmonia vem quando aceitamos o que o destino nos traz. Ao invés de lutar contra o inevitável, use sua energia para melhorar o que pode mudar. A aceitação não é sinônimo de resignação, mas de sabedoria. Quando compreendemos que lutar contra o que está fora do nosso controle é desperdiçar energia, abrimos espaço para agir com clareza. Marco Aurélio nos lembra: se é algo que não depende de você, não deixe que isso o perturbe. Imagine o alívio de liberar o peso de problemas que de fato nunca estiveram nas suas mãos. Ao focar no que podemos controlar, nossas ações se tornam mais eficazes e direcionadas. O filósofo estoico Epicteto comparava a vida a um banquete. Você só deve aceitar o que é servido sem reclamar ou exigir mais.
Da mesma forma, ao abraçar os desafios inevitáveis com serenidade, você transforma dificuldades em oportunidades de crescimento. O que você pode fazer hoje para direcionar sua energia para o que realmente importa? Praticar a aceitação não significa ignorar seus sentimentos, mas entendê-los como passageiros. Considere uma tempestade. Você pode gritar contra o vento ou encontrar abrigo e esperar pela calmaria. Essa escolha, aparentemente simples, determina se você viverá com angústia ou com paz. Quando você aceita o que não pode mudar, começa a construir um alicerce sólido para enfrentar os desafios com resiliência. Lição 2. Concentre-se no momento presente. Epicteto nos ensina que a vida acontece no agora. Não adianta se apegar ao passado ou se preocupar excessivamente com o futuro. Pratique a atenção plena e descubra o poder do momento presente. Viver no agora é um ato de coragem em um mundo que constantemente nos puxa para o passado ou nos empurra para um futuro incerto. Epicteto alertava que a preocupação com o futuro é como carregar um peso desnecessário, enquanto remoer o passado é como tentar reviver uma batalha já perdida. Ao focar no presente, você transforma cada momento em uma oportunidade de ação e significado. Afinal, o único instante em que você tem controle é este exato momento. A prática da atenção plena, ou mindfulness, é uma ferramenta poderosa para ancorar-se no presente. Imagine, por exemplo, estar em uma fila de supermercado. Em vez de reclamar do tempo perdido ou pensar nos próximos compromissos, você pode usar esse momento para observar sua respiração, sentir os pés no chão ou até mesmo refletir sobre algo positivo do seu dia. Pequenas práticas como essa podem trazer equilíbrio à sua mente, mesmo nos momentos mais rotineiros. Marco Aurélio, em suas reflexões, escreveu: "Concentre-se em fazer o que está diante de você com perfeição, e isso será suficiente." Esse princípio nos ensina a valorizar o agora, pois cada ação, por menor que pareça, tem o potencial de moldar quem nos tornamos. Quando você canaliza toda a sua energia para o presente, suas ações se tornam mais eficientes, suas relações mais profundas e seus pensamentos mais claros. Lembre-se, o momento presente é como um rio em constante movimento. Se você passar todo o tempo planejando a travessia ou lamentando o que ficou para trás, perderá a beleza de nadar. Faça do agora o centro da sua vida, pois é nele que a transformação acontece. Como você pode, neste instante, começar a viver com mais intenção e presença? Essa é a essência do estoicismo em ação. Lição 3. A virtude acima de tudo. Para os estoicos, o verdadeiro sucesso está em viver uma vida virtuosa. Honestidade, coragem e sabedoria são mais valiosas do que qualquer conquista material. Comece agora a priorizar quem você é, não o que você tem. A virtude é o verdadeiro alicerce de uma vida significativa. Os estoicos acreditavam que, ao viver em alinhamento com os princípios da virtude, como a justiça, a coragem, a moderação e a sabedoria, não apenas atingimos a verdadeira felicidade, mas também nos tornamos agentes de transformação no mundo. Epicteto dizia: "Não devemos buscar que os eventos aconteçam como desejamos, mas desejar que eles aconteçam como devem." A virtude, nesse contexto, é nossa bússola moral, guiando nossas ações, mesmo diante de incertezas. Ao priorizar a virtude, você liberta sua mente das armadilhas do materialismo. Quantas vezes você se sentiu vazio mesmo depois de conquistar algo que parecia ser a chave para a felicidade? Isso acontece porque o valor de nossa vida não está no que possuímos, mas no que cultivamos internamente. Marco Aurélio nos lembra: "A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos."
Imagine como seria iniciar o próximo ano focando em ser uma pessoa mais íntegra e compassiva, em vez de buscar reconhecimento externo. A virtude também exige coragem, especialmente em um mundo que frequentemente recompensa atalhos e condescendências. Ter coragem de ser honesto quando a mentira parece mais fácil, ou de agir com justiça quando a maioria prefere a indiferença, é o que nos diferencia. Os estoicos não viam a virtude como algo teórico, mas como uma prática diária. Cada decisão, por menor que seja, é uma oportunidade de exercitar sua integridade. Pergunte-se: como posso agir com virtude neste exato momento? Por fim, a virtude traz consigo uma liberdade que nada externo pode oferecer. Quando você vive de acordo com seus valores, não precisa temer julgamentos, arrependimentos ou a perda de bens materiais. Você se torna inabalável, porque sua felicidade não está em coisas efêmeras, mas na fortaleza interna que construiu. No próximo ano, faça da virtude o seu maior tesouro, e você descobrirá que o verdadeiro sucesso é viver fiel a quem você realmente é. Lição 4. O ensaio negativo. Sêneca recomendava imaginar os piores cenários possíveis. Isso não é pessimismo, mas uma preparação mental para o inesperado. Quando você está preparado, nada te surpreende. O praemeditatio malorum, ou ensaio negativo, é uma prática que nos ensina a contemplar possíveis adversidades sem ceder ao medo. Para Sêneca, imaginar os piores cenários não era sobre antecipar sofrimento, mas sobre reduzir o impacto emocional diante do inesperado. Quando você visualiza as dificuldades que podem surgir, transforma a surpresa em preparação e a fragilidade em resiliência. Afinal, como ele dizia, a sorte favorece os preparados. Essa prática também nos ajuda a valorizar o que já temos. Imagine perder algo que hoje você toma como garantido: a saúde, um relacionamento ou até mesmo sua rotina. Essa reflexão não é para gerar ansiedade, mas para cultivar gratidão. Sêneca sugeria que deveríamos viver cada dia como se fosse o último, não como um incentivo ao hedonismo, mas como um chamado à plena consciência e apreciação do presente. Que parte da sua vida você está adiando valorizar hoje? O ensaio negativo também nos fortalece contra as armadilhas do medo paralisante. Quando enfrentamos mentalmente os cenários mais difíceis, o medo perde seu poder de nos controlar. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa prática não elimina as dificuldades, mas muda a maneira como você reage a elas. Agora quero te fazer uma pergunta. Se amanhã você perdesse algo importante, estaria preparado para lidar com isso sem se desesperar? Sinta-se à vontade para participar e deixar nos comentários se você está ou não preparado ou preparada para lidar com a perda. Por fim, o ensaio negativo é uma forma de liberdade. Ao aceitar que o pior pode acontecer, você se liberta da ansiedade de viver constantemente tentando evitar o inevitável. Essa mentalidade não apenas nos prepara para adversidades, mas também nos dá coragem para enfrentar a vida com olhos claros e coração aberto. Que tal, hoje mesmo, refletir sobre um cenário desafiador e encontrar dentro de si a força para enfrentá-lo com serenidade e confiança? Esse é o poder transformador dessa lição estoica. Lição 5. Memento mori. Lembre-se da mortalidade. Os estoicos acreditavam que refletir sobre a finitude da vida trazia urgência e propósito. Use essa perspectiva para valorizar cada dia do ano e de sua vida como se fosse o último. Refletir sobre a finitude da vida não é um ato mórbido, mas um chamado à plena vivência. Marco Aurélio, em suas meditações, nos exorta a lembrar que você pode deixar a vida agora mesmo.
Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. O memento mori não nos convida ao medo, mas à urgência. Se você soubesse que hoje é seu último dia, como agiria? Que palavras diria? Que escolhas faria? Essa perspectiva ilumina o que realmente importa e nos ensina a abandonar a procrastinação emocional. Quando você abraça a mortalidade como uma certeza, algo extraordinário acontece. Sua visão se torna mais clara e seus valores mais sólidos. Imagine alguém diante de uma ampulheta prestes a terminar. Não há espaço para arrependimentos ou para distrações triviais. Esse é o presente que o memento mori nos oferece. A oportunidade de viver com total atenção e intenção. Cada dia se torna uma dádiva e não uma obrigação, pois a vida é frágil, mas imensamente preciosa. Além disso, lembrar da mortalidade também pode nos libertar do medo do fracasso. Se tudo é finito, então os erros que cometemos e as opiniões que nos preocupam tanto também são. Como Epicteto dizia, não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos deles. Quando compreendemos que a morte é inevitável, nossos temores perdem força e a coragem para arriscar e agir floresce. O que você faria hoje se não tivesse medo? Sinta-se à vontade e deixe seu comentário. Sua participação nos incentiva a criar mais conteúdos que tenham relevância para o crescimento e desenvolvimento pessoal da nossa comunidade. Finalmente, o memento mori é uma prática para nos reconectar com o legado que queremos deixar. Imagine que o próximo ano seja o último capítulo da sua história. Que impacto você gostaria de ter? Que lembranças gostaria de deixar para aqueles que ama? Essa reflexão não apenas traz propósito, mas também nos incentiva a viver com autenticidade e generosidade. O tempo é curto, mas sua capacidade de fazer diferença é imensa. Hoje, ao lembrar da sua mortalidade, que ação você pode tomar para transformar sua vida e a daqueles ao seu redor? Lição 6. Resiliência emocional. Seus pensamentos não definem quem você é, mas como você responde a eles, sim. Aprenda a observar suas emoções sem deixar que elas te dominem. A resiliência emocional começa com o entendimento de que suas emoções são visitantes temporários, não mestres permanentes. Os estoicos, como Epicteto, acreditavam que os homens não são perturbados pelas coisas, mas pelas visões que têm delas. Isso significa que a forma como você interpreta uma situação é o que determina sua reação emocional. Ao treinar sua mente para observar e não julgar instantaneamente, você se torna capaz de responder com racionalidade e calma, mesmo em meio ao caos. Imagine suas emoções como o clima. Um dia pode ser tempestuoso, mas o sol sempre retorna. Quando você percebe que sentimentos intensos, como raiva, medo ou tristeza, têm uma duração limitada, o desespero cede lugar à paciência. Marco Aurélio nos ensina que a alma se colore com as cores de seus pensamentos. Cultivar pensamentos de serenidade e resiliência é como preparar sua mente para lidar com qualquer desafio sem se deixar dominar. A prática da resiliência emocional não é sobre suprimir sentimentos, mas sobre gerenciá-los. Reconheça a raiva sem agir impulsivamente. Sinta a tristeza, mas escolha não viver nela. Sêneca dizia que não há nada de errado em ser ferido por emoções. O erro está em permitir que elas te destruam. Exercite sua capacidade de respirar profundamente, refletir antes de reagir e redirecionar suas ações para o que realmente importa. Essa habilidade se torna sua armadura contra os altos e baixos inevitáveis da vida. Resiliência emocional também é construída com autocompaixão. Quando você erra ou se sente sobrecarregado, trate-se com a mesma paciência que ofereceria a um amigo. Essa abordagem não é fraqueza,
mas força, pois permite que você se recupere mais rápido e com mais clareza. Então comprometa-se a cultivar essa habilidade. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, como posso crescer com isso? Essa mudança transforma desafios em oportunidades de fortalecimento interior. Lição 7. Ajude os outros sem esperar recompensa. Os estoicos valorizavam o serviço ao próximo. Então, que tal dedicar um tempo para ajudar, não por interesse, mas pelo prazer de fazer o bem? A verdadeira essência de ajudar os outros está em fazer o bem, sem amarras de interesse pessoal. Os estoicos, como Marco Aurélio, destacavam que o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Essa metáfora ressalta a importância de enxergar a humanidade como um todo interligado. Quando você ajuda alguém, não está apenas beneficiando o próximo, mas fortalecendo o tecido da sociedade, tornando o mundo mais harmonioso e justo. Atos de bondade desinteressados também promovem um profundo senso de realização pessoal. O prazer de fazer o bem reside na consciência de que suas ações têm impacto, mesmo que pequeno. Imagine dedicar parte do seu tempo para apoiar alguém em necessidade, seja ouvindo, oferecendo um conselho ou ajudando fisicamente. Cada gesto de altruísmo é um reflexo de sua virtude. E como os estoicos acreditavam, viver de acordo com a virtude é o maior propósito da vida. Além disso, ajudar sem esperar nada em troca nos protege das frustrações de expectativas não correspondidas. Sêneca nos lembra que o homem sábio faz o bem não por obrigação, mas por ser a coisa certa a fazer. Quando você age dessa forma, está vivendo com liberdade emocional. O ato em si já é a recompensa, e a gratidão de quem você ajudou é um bônus, não uma condição. Como seria sua vida se suas ações fossem guiadas apenas pelo desejo de contribuir sem esperar validação externa? Por fim, ao ajudar os outros, você inspira um ciclo de bondade. Um simples ato de generosidade pode desencadear uma série de ações positivas, criando um impacto muito além do que você imagina. Então, comprometa-se de alguma forma a buscar momentos para servir. Ajude um estranho, apoie um amigo ou participe de um projeto comunitário. Faça o bem como um rio que flui, naturalmente, sem parar para pensar. A verdadeira grandeza está em ser uma força de bem na vida de quem cruza o seu caminho. Lição 8. Aprecie a simplicidade. A verdadeira felicidade está nas coisas simples. Reduza o excesso e encontre alegria naquilo que já possui. A simplicidade é um antídoto poderoso contra o caos e o excesso que nos cercam. Para os estoicos, a verdadeira felicidade não está nas extravagâncias, mas na capacidade de valorizar o essencial. Epicteto nos ensina que a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Então busque encontrar a alegria nos pequenos prazeres, o cheiro de café pela manhã, uma conversa sincera ou a paz de um momento de silêncio. Ao reduzir o excesso, você faz espaço para o que realmente importa. A obsessão por mais dinheiro, mais reconhecimento, mais coisas, muitas vezes nos afasta do contentamento. Como Sêneca escreveu, é tolo aquele que deseja o que não precisa. O excesso não é sinal de abundância, mas de distração. Quando você simplifica sua vida, percebe que já possui tudo o que precisa para ser feliz. Que áreas da sua vida poderiam se beneficiar de uma abordagem mais simples e consciente? Adotar a simplicidade também ajuda a diminuir o peso do estresse. Menos compromissos, menos posses e menos preocupações liberam sua energia para se concentrar no que traz propósito e satisfação genuína. Considere criar rituais de apreciação, como contemplar um pôr do sol ou escrever sobre 3 coisas pelas quais você é grato a cada dia.
Esses atos simples têm o poder de mudar sua perspectiva e aprofundar sua conexão com a vida. Por fim, a simplicidade nos ensina a abraçar a suficiência. Como Marco Aurélio dizia, olhe para as coisas que você tem e pergunte, quanto mais você poderia pedir? Esse exercício nos convida a reconhecer a abundância naquilo que já possuímos, em vez de buscar constantemente algo externo. Esta semana mesmo, deixe que a simplicidade seja sua guia. Cada escolha que você faz para reduzir o excesso é um passo em direção a uma vida mais leve, significativa e conectada à verdadeira felicidade. Lição 9. Evite comparações. Sêneca nos adverte sobre os perigos da inveja. Não se compare aos outros, concentre-se no seu próprio progresso. Comparar-se aos outros é um dos maiores ladrões da paz interior. Sêneca nos adverte que a inveja é a sombra do sucesso. Quando você se fixa nos méritos alheios, perde de vista suas próprias conquistas. A partir de hoje, adote a prática de olhar para dentro. Em vez de se perguntar por que não tenho o que ele tem, pergunte o que posso fazer para ser melhor do que ontem. Ao redirecionar seu foco para o seu progresso, você elimina a insatisfação e cultiva a gratidão por sua jornada. As comparações frequentemente distorcem a realidade. O que você vê nas redes sociais ou ouve sobre os outros é apenas uma versão cuidadosamente selecionada, não a história completa. Como Marco Aurélio aconselhou, não perca tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. Em outras palavras, concentre sua energia no que você pode controlar, suas ações, escolhas e valores, e não no que está fora do seu alcance, como a vida dos outros. Quando você evita comparações, descobre um senso mais profundo de propósito. Cada pessoa tem seu próprio caminho, desafios e dons únicos. Ao aceitar isso, você se liberta da pressão de competir com padrões externos. Em vez disso, comprometa-se a um crescimento autêntico. Sêneca dizia que quem é sábio contenta-se com o que tem. Nesses dias, tente focar em pequenas vitórias pessoais. Melhorar sua saúde, desenvolver uma habilidade ou fortalecer suas relações. Finalmente, evitar comparações é um ato de amor próprio. Reconheça o valor de quem você é, independentemente das métricas externas. Imagine o impacto positivo que você pode criar quando deixa de medir seu sucesso com a régua dos outros e passa a se guiar por seus próprios valores e objetivos. Lembre-se, a única pessoa com quem você deve competir é com a sua versão de ontem. Faça deste o ano em que você escolhe a liberdade de ser você mesmo, sem a necessidade de validação comparativa. Lição 10. Discipline sua mente diariamente. Como um músculo, a mente precisa de exercícios. Meditação, reflexão e estudo diário são essenciais para um ano estoico e bem-sucedido. A mente é como um jardim, que se não for cultivado, será tomado por ervas daninhas. Para os estoicos, disciplinar a mente era um compromisso diário, não uma prática ocasional. Marco Aurélio dedicava momentos todas as manhãs para refletir sobre seus deveres e preparar sua mente para os desafios do dia. Essa semana, comprometa-se a criar uma rotina de fortalecimento mental. Comece o dia dedicando alguns minutos à meditação ou à leitura de um texto filosófico que traga clareza e propósito. Esses pequenos momentos têm o poder de transformar completamente o tom do seu dia, ajudando você a se conectar com o que realmente importa. E em breve, você poderá aprofundar essa prática com o nosso e-book, Vozes da Sabedoria Estoica, um guia prático para seu desenvolvimento pessoal.
Nele, você encontrará reflexões e tarefas práticas inspiradas nos princípios estoicos para aplicar diretamente no seu cotidiano, criando uma jornada de autoconhecimento e crescimento genuíno. A prática da disciplina mental também envolve reflexão constante. Sêneca recomendava revisar os acontecimentos ao final de cada dia, perguntando a si mesmo: o que fiz bem? Onde posso melhorar? Esse simples hábito promove um autoconhecimento profundo e prepara você para enfrentar as adversidades com maior sabedoria. Em vez de deixar a mente vagar sem direção, discipline-a para buscar soluções, concentrar-se no positivo e aprender com os erros. O estudo constante é outra chave para manter a mente afiada. Os estoicos valorizavam a leitura e o aprendizado como formas de fortalecer a razão. Dedique tempo diariamente para se aprofundar em temas que elevem seu pensamento e expandam sua perspectiva. A filosofia estoica é uma fonte inesgotável de ensinamentos práticos que podem ser aplicados no dia a dia. Por isso, trate o aprendizado como um exercício essencial para a mente, assim como o exercício físico é para o corpo. Por fim, a disciplina mental é a base de uma vida estoica. Assim como um atleta precisa treinar para superar seus limites físicos, você deve treinar sua mente para lidar com desafios e manter a serenidade em meio ao caos. A prática diária de meditação, reflexão e estudo cria resiliência, clareza e propósito. Comece essa prática agora mesmo e faça da sua mente a sua maior aliada. Com esforço consistente, você descobrirá que a força interior se torna sua principal ferramenta para alcançar paz, equilíbrio e verdadeira realização. Zenão, após perder tudo no naufrágio que marcou sua vida, viu no desastre uma chance de recomeçar. Essa perspectiva não surgiu da resignação, mas da aceitação ativa. Ele entendeu que não controlava o evento, mas poderia controlar sua resposta a ele. Esse pensamento o levou a fundar o estoicismo, uma filosofia que nos lembra que, mesmo diante das piores tempestades, podemos reconstruir com propósito e resiliência. Essa lição ecoa em nossas vidas. Quais perdas você pode transformar em oportunidades? Nelson Mandela, preso por 27 anos, viveu na prática um dos princípios mais profundos do estoicismo: a resiliência frente à adversidade. Ele não deixou que o ódio ou o sofrimento o dominassem. Ao invés disso, usou o tempo de prisão para crescer, refletir e planejar um futuro melhor, tanto para si quanto para sua nação. Sua história nos inspira a perguntar: como podemos transformar nosso sofrimento em força para o bem maior? Marco Aurélio, um imperador filósofo, também enfrentou grandes provações, como a perda de entes queridos e a liderança durante uma pandemia. Apesar disso, ele escrevia constantemente sobre gratidão e o valor de enfrentar dificuldades com virtude. Ele nos lembra que, independentemente da posição ou do poder que tenhamos, é na maneira como lidamos com os desafios que moldamos nosso caráter. Outro exemplo prático é Epicteto, que nasceu escravo, sofreu limitações físicas e ainda assim alcançou uma sabedoria universal. Ele nos ensina que a liberdade verdadeira não está em nossas circunstâncias externas, mas em como escolhemos encará-las. Suas palavras continuam a ecoar. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Essas histórias refletem o poder da mentalidade estoica em momentos de crise. Contudo, o estoicismo não é apenas sobre grandes tragédias ou feitos históricos. É também sobre pequenos atos cotidianos. É sobre como você responde ao trânsito, a um comentário rude ou a um plano que não saiu como esperado. Esses momentos menores são oportunidades diárias para praticar essa filosofia e enriquecer o seu desenvolvimento pessoal.
E imagine agora sua própria jornada. Pense nas dificuldades que você enfrenta ou enfrentou. O que você aprendeu com elas? Quais virtudes foram fortalecidas no processo? Assim como Zenão, Mandela ou Epicteto, você tem a chance de transformar desafios em um legado positivo, começando pelas suas ações hoje. Por fim, lembre-se de que cada obstáculo é uma lição disfarçada. Pergunte a si mesmo: como posso crescer com isso? O que esse momento está tentando me ensinar? Essa perspectiva não elimina a dor, mas dá a ela um propósito, algo que pode impulsionar sua vida a novos patamares. O estoicismo nos ensina a enxergar além do sofrimento, a ver oportunidade em meio ao caos e a encontrar força onde outros veem fraqueza. Adotar essa visão é o primeiro passo para transformar o próximo ano em um verdadeiro recomeço. Afinal, os maiores exemplos da humanidade começaram em seus piores momentos. Por que não você? Então é isso. Ao adotar essas 10 lições estoicas, você não estará apenas dando início a mais um novo dia, mês ou ano, mas a uma nova forma de viver, repleta de propósito, clareza e liberdade mental. A mesma sabedoria que moldou grandes líderes, filósofos e pensadores ao longo da história está agora em suas mãos, pronta para guiá-lo em cada escolha que fizer. Que tal transformar os seus próximos anos e viver com intencionalidade? Pegue essas lições e aplique-as em cada momento da sua jornada, sejam grandes decisões ou pequenos ajustes no cotidiano. Permita-se encontrar equilíbrio, força e resiliência e veja como sua perspectiva sobre a vida pode se transformar. E se essas ideias ressoaram com você, inscreva-se no canal Vozes da Sabedoria Estoica. Este é apenas o começo de uma jornada incrível, repleta de ensinamentos e práticas que podem transformar sua maneira de encarar os desafios e as oportunidades. Deixe nos comentários qual lição mais impactou você. E se conhecer alguém que precisa de inspiração para um recomeço, compartilhe este vídeo. E claro, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas. Este é o momento, este é o seu ano. Vamos construir juntos uma vida extraordinária. Lembre-se de que a verdadeira transformação começa quando reservamos tempo para a introspecção e o autoconhecimento. E para tornar esse processo ainda mais profundo e envolvente, convido você a conhecer o canal Pure Harmony. Lá, você encontrará músicas relaxantes e inspiradoras que ajudarão a acalmar sua mente, conectar-se com seu interior e refletir sobre as lições aprendidas. Obrigado por assistir, te espero no próximo vídeo. Até lá!